Olá, boa tarde. Eu sou a Stephanie Ingrid, consultora comercial aqui da associação, e estamos iniciando mais um podcast, o Associado em Foco. E hoje eu tenho o prazer de receber 3 convidados que são empresários aqui da região e veio compartilhar um pouquinho sobre a sua história e os seus desafios, né? Começando pelo Sérgio Costa, ele é engenheiro civil e da segurança, é especialista em engenheiro de incêndio, diretor comercial de projetos de incêndio da SGECE, Engenharia de Incêndio, há mais de 27 anos de experiência. Muito bom, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. O nosso segundo convidado é o André. Ele iniciou a trajetória em 1998 como gerente de loja e em 2004 até os dias atuais como um consultor formador de líderes e gerentes em atuação no Brasil e no país de Portugal. Ele é sócio da Rose Office Managers. Coisa internacional. E sócio da Move Instituto, que promove saúde e bem-estar na qualidade da vida através de movimentos naturais. Muito bom, um prazer receber você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar juntos aí dos nossos colegas empreendedores. Espero contribuir com todos vocês que estão assistindo. Muito bom. O terceiro convidado é o Josimar. Ele nasceu em Minas Gerais, onde iniciou a sua trajetória na cidade. Em 2019, resolveu vir para a região de Guarulhos, né? Guarulhos eu já estou há um bom tempo, na verdade, mas em 2019 eu resolvi a sair do colaborador para empreendedor. Muito bom. E aí nasceu o Boteco Restaurante Nordestino, que serve porções de caldos, comidas e típicas, né, do restaurante. Sim. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui, muito obrigado por essa oportunidade. E espero também contribuir, tirar dúvidas e levar informação para as pessoas da nossa região, da nossa cidade. Muito bom, obrigada pela sua participação. E no primeiro bloco vocês vão contar um pouquinho sobre a trajetória pessoal de vocês. Podemos começar com você, André? Claro que sim. Bem, eu sou nativo, digamos assim, lá de Manaus, Amazonas, e em 1997 comecei ali como vendedor, e aí um ano depois me tornei gerente de uma loja de informática naquela época, em que ainda não sabia nem o que era PC, né? Era placa-mãe, memória RAM, aquelas coisas, aqueles detalhes que hoje nem se fala mais, né? A tecnologia rapidamente se caduca. E como o conhecimento. Então, desde aquela época, eu sempre busquei o conhecimento e formar a minha equipe, treinar a equipe, sempre tentando atender o melhor possível os clientes. Depois dali, eu vim fazer uns cursos em São Paulo, e fui convidado por um professor na pós-graduação a vir dar aula em São Paulo, quando me mudei em 2008, né? E fiquei entre lá e cá, né? Vinha dar aula, depois voltava para lá. Comecei a parte de consultoria em Manaus, mas vim dar mesmo sequência aqui em São Paulo. Trabalhei numa empresa que era uma multinacional de consultoria. Depois, essa empresa foi comprada por outra, que me convidou para ir para Portugal e abrir o primeiro negócio internacional deles. Lá eu estive durante 5 anos e retornei há 1 ano e meio atrás para o Brasil e com a minha família, que a minha esposa tem a família aqui em Guarulhos, e vim para cá e o melhor lugar é estar aqui na casa do empreendedor, né? Aqui na ACE. Então aqui eu me encontro para dar sequência nessa carreira aí. Muito bom, obrigada por compartilhar. E você, Josimar, conta um pouquinho sobre a sua história pessoal. Bacana, tem bastante coisa, mas vamos resumindo aí, né? Então, muito cedo eu nasci na zona rural, né? Como conhecido lá em Minas, a gente fala roça, né? Aqui a gente fala sítio. Bacana, mas sou filho de agricultor, então vim da produção desde cedo. E ainda novo, vim embora para Guarulhos. Caí dentro de bares e restaurantes, graças a Deus. Trabalhei em algumas casas aqui da cidade de Guarulhos, garçom, fui cozinheiro, churrasqueiro, trabalhei bastante nessa área. E em 2019, percebi que era hora de colocar aquele sonho em prática, que era sair do colaborador para poder ir para o mundo do empreendedor. E a gente, onde nasceu o Boteco e Restaurante Nordestino, e a gente começou um pouco bem menor e hoje vem fazendo um trabalho bacana na cidade, um espaço de entretenimento onde as pessoas vão curtir,
vamos fazer necessidades, que é o almoço, né? À noite o happy hour, que é momento de distração. E estamos aí levando alegria para o pessoal, levando comida, trazendo informação e estamos também aqui na Casa do Empreendedor para poder somar junto, buscar informação, levar informação e aprender junto com a galera aqui. É isso aí, e eu tenho um elogio para fazer, né? Eu já provei a carne seca e é uma delícia. Olha, bacana. Bom saber. E você, Sérgio, como é a sua trajetória pessoal? Bom, eu também sou mineiro, né? Só que eu já mudei para cá com 5 anos incompleto, né? Então, e estamos aqui há, nem vou falar, né? 51 anos já em Guarulhos. Eu vim para Guarulhos e com 18 anos eu entrei no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, fiz inscrição em Guarulhos, trabalhei 30 anos em Guarulhos e me aposentei já em Guarulhos, né? No Corpo de Bombeiros do Estado. E aprendi muito no bombeiro. Aliás, para mim é uma profissão apaixonante, me apaixonei pela profissão. Eu entrei porque eu precisava de emprego e eu não sabia se ia gostar, tinha vários receios, 18 anos, né? Poxa vida, entrar no fogo em indústria, será que é para mim? Tinha vários medos, né? E fazendo o curso de bombeiro, eu fui percebendo que a gente é preparado para aquilo, né? E aí tem uma parte psicológica muito forte, muito boa. E me apaixonei pela profissão e fiquei os 30 anos, né? E com 30 anos me aposentei, já sou oficial do Corpo de Bombeiros aposentado. Mas no meio do caminho eu sentia, como eu trabalhava 24 horas, 24 por 48, eu achava que as 48 horas era muito tempo para descansar. Então eu sempre tive um segundo trabalho e eu comecei com treinamento. Aí eu falei, pessoal, para crescer fora, como é que a gente faz? Bombeiro eu já sou e quero ser. Então todo mundo que queria estudar na época fazia o curso técnico de segurança do trabalho. Então em 95, eu já tinha 7 anos de bombeiro, eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho. E abriu um campo absurdo para mim na época. Esse curso ele foi no Senac e tinha uma coisa no curso muito interessante. Obrigatoriamente a gente tinha que visitar 10 empresas. Em loco, conhecendo o chão de fábrica, conhecendo produção, conhecendo a fabricação. E isso foi muito rico para mim, né? Eu conheci várias empresas. Na época eu lembro, vou até fazer um elogio aqui, né? Eu conheci a empresa Carbocloro, de Cubatão, que na época Cubatão, para o meio ambiente era terrível, né? Lá tinha um problema ambiental absurdo. E Cubatão, e a Carbocloro foi uma das primeiras empresas, eu acho que a primeira, a poder resgatar e limpar as águas de produção deles. E eu não esqueço, como se fosse hoje, a água antes deles jogarem para o meio ambiente passava por uns peixes. E os peixes que eles criavam olha bem, eu estou falando de coisa de 95, 96, hein? Aquela época já se preocupava com isso. E aquilo me brilhou os olhos na área de segurança do trabalho, né? Minha vontade era fazer engenharia, aí eu acabei fazendo educação física, que eu gosto muito, sempre joguei futebol de salão e basquete, porque no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, é gratuito. Você presta o concurso, concorre a 20 vagas do Estado, e se você conseguir, e é difícil, eu estudei muito, porque da terceira vez só que eu passei, né? E aí eu fiz o curso gratuito pelo Bombeiro e pela Polícia Militar. E apliquei TAF, teste de aptidão física do Bombeiro esse tempo todo. Mas eu queria trabalhar na área de engenharia, eu já era engenheiro, já era técnico de segurança do trabalho. E queria... Aí eu consegui fazer engenharia civil, né? Aí eu fiz a pós-engenharia de segurança e hoje sim a gente é engenheiro de segurança, né? Muito bom, muito bacana a sua história. E hoje, analisando todos esses anos, quais são os seus diferenciais na empresa? Então, o diferencial da minha empresa, eu comecei dando treinamento. Eu dei aula no metrô, escola de aviação, várias escolas da Associação de Escola de Guarulhos, várias empresas de Cumbica, lá tem também o ECE, não sei como é que é agora ainda, tem a ZEC, se eu não me engano, a Associação de Indicação de pessoal do próprio curso. Então eu dei muita aula, eu dei aula durante 20 anos, né? Só que eu notava que as empresas que iam regularizar, eles fechavam o contrato para regularizar empresas conhecidas nossas que a gente dava treinamento e não concluía. Então eu acho que o diferencial da SGC Engenharia hoje é que se você entrega a sua empresa na minha mão, enquanto eu não aprovar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, ou se eu pegar a CETESB, enquanto eu não aprovar a CETESB, eu não largo o cliente. Eu largo ele só se ele falar, eu não quero mais.
Então, qualquer problema que tiver, a gente conclui. A gente tem mais de 500 laudos emitidos e aprovados do Corpo de Bombeiro, Prefeitura e CETESB também somado. Então, eu acho que o diferencial é aquilo que deveria ser básico na vida da gente, né? Aprendemos no interior, com nosso pai, com nossa mãe. Você falou que vai fazer, faça. Teve problema? Resolve. Aliás, eu ouvi de um professor esses dias, e é verdade, né? O engenheiro, ele adora quando vem problema, que é uma oportunidade de mostrar a solução. Em vez dele falar, poxa, que problema, ele fala, não, a gente tem como. E as empresas, todas as empresas de Guarulhos, pode ser pequena, média, grande, precisa dos laudos de AVCB para licença de funcionamento, senão não consegue prosperar. Sim, é verdade. E Josimar, quais são os diferenciais hoje do restaurante? Olha, o Boteco e Restaurante, já para começar, é uma administração familiar. Então, assim, é uma coisa que traz um diferencial, porque hoje a gente, principalmente nas cidades maiores, a gourmetização é muito grande dos locais, principalmente nos bares, restaurantes. Se você, aqui mesmo em Guarulhos, São Paulo, você vai na região Tatuapé aqui, você vai sentir um clima mais gourmetizado. Porém, você vai achar uma coisa mais sofisticada, mas ter pouco acesso os líderes, as pessoas que realmente criou aquilo. Às vezes você chega, vai ter um mau contato com o garçom na mesa. E o diferencial que a gente busca hoje no Boteco e Restaurante Nordestino é a pessoa se sentir acolhida. Como cada cliente que entra vira um amigo, um membro da família. Agora mesmo, quase chega atrasado aqui, que o pessoal estava lá, os clientes chegam, quer bater um papo, conversar, aí chega o outro que viu a gente em algum lugar, vem falar com a gente. Então, esse é um diferencial que a gente busca, sem falar da qualidade, que é uma coisa que eu brigo muito por ela no dia a dia, né? Mas, assim, familiarizar bastante nosso ambiente. Então, todas as pessoas que chegam lá, a gente busca o máximo possível trazer essa pessoa para ser nosso amigo. Ser uma pessoa poder ensinar para a gente poder passar também pontos de vista, trazer coisas novas, mas de forma que não ficamos distante do cliente, sempre cada dia mais próximo do cliente. Então, é uma forma que a gente vem implantando cada dia, onde nossos colaboradores entendem isso também. Então, os que vão ficando mais velhos na casa, vai percebendo, vai criando amigos lá dentro, o cliente já chega já procurando pelo nome, fulano está aqui, o garçom tal está aqui, o atendente tal está aqui. Então, esse é um diferencial que a gente busca hoje, e ter um contato mais próximo do cliente cada vez mais. Muito bom. E complementando o que eu disse, né, a qualidade dos produtos do Josimar é sensacional. Porque eu já provei a carne seca e a mandioca perfeita. Muito bom. Obrigado. Por nada. E você, André, quais são os seus diferenciais hoje na empresa? Olha, para falar sobre eles, eu vou pegar emprestado um pouco a história dos colegas e dizer que treinamento e desenvolvimento, ele fica muito... Quando não é obrigatório, recentemente a ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, todo ano ela faz um relatório. E mais uma vez está ali os treinamentos obrigatórios, né, como um indicador ainda baixo, porque é só para regulamentar, né? Mas, no entanto, tem entidades como a sua, e entre outras, que precisam certificar as ISOs e tudo mais. Então, as empresas, ontem mesmo, o presidente Silvio falou, olha, eu não consigo abrir se eu não tiver determinada laudo, Então, esquece. Tem coisas de treinamento que são obrigatórias. Não é o meu caso. Por que não é o meu caso como um treinamento obrigatório? Porque o público-alvo meu, que é o gerente, e o cargo do gerente, o profissional gerente, não alcançou o título regulamentado, como, por exemplo, vários cargos já foram regulamentados, onde você precisa fazer curso, passar na prova, existe uma associação, né? O gerente não tem isto. O que acontece? Quando você não tem uma profissão regulamentada, ela cai no ambiente de cargo, aonde quando você ocupa este cargo, você recebe, às vezes, uma orientação de quem já está lá há algum tempo, né? A empresa diz, olha, você vai treinar com essa pessoa que está aqui mais tempo. E quando ela percebe que as coisas podem degringolar, elas buscam o treinamento de uma forma reativa. O treinamento, sendo reativo, ele, para a empresa, é visto quase como um custo. Então, a gente tem que negociar para baixo. No entanto, quando o meu colega diz que valoriza e quer atender o cliente com qualidade, ele antecipa
o treinamento, ele observa os cargos que hoje ele administra na empresa dele e dá a formação prévia para que no primeiro momento da abertura da loja dele, do restaurante, os clientes já recebam aquele excelente atendimento. Em algum momento, meu amigo está com quantas unidades? Hoje uma, por enquanto. Por enquanto, ele consegue conversar com algumas pessoas. Quando ele abrir a segunda, a terceira, o problema não é abrir a milésima loja. O problema é abrir a segunda unidade, que ele não consegue estar nas duas. Então, ele precisa urgentemente antecipar o momento dele como gestor do negócio, ter um gerente para os dois, um supervisor de área, ele vai começar a estruturar. Não quer dizer que ele se distancia do negócio dele, a presença dele estará lá, mas muito mais como aquela cena do filme do Rock, que para nas mesas para contar uma história, do que efetivamente no meio do churrasco, no meio de ajudando ali algum incêndio, né? Que acho que como bombeiro, o mais importante é evitar. Sim. Então eu treino para evitar e não para combater, né? Então o treinamento e desenvolvimento, que é a House of Managers, que é a casa do gerente, ela está vocacionada para quem quer ser gerente, quem é gerente e quer evoluir neste cargo, né? E quem quer olhar para a sua carreira pensando, o cargo não vai atrapalhar minha carreira. Ele é um tipo de pessoa que não diz, se não fosse eu, isso não daria certo. Não, ela diz, se não fosse eu, daria certo, porque eu já formei mais 2 aqui, eu posso sair de férias. Sim. Então ele está preparado para a carreira. Ele não pode deixar o cargo dele atrapalhar a carreira, né? Verdade. Então, a House of Managers, ela hoje faz treinamentos tanto para formação quanto para qualificação de gerente de departamento, de uma unidade de negócio, gerentes regionais, gerentes como franqueados, que atuam como gerentes, enfim. Nosso público-alvo está em todo lugar, em todo o setor econômico. Muito bom. E vocês atendem tanto presencial como online? Tanto presencial quanto online. Muitas vezes, os custos operacionais da realização de trazer pessoas de fora, né, para unir num local só, é caro. Então, algumas pessoas ficam à distância. No entanto, nossos programas contemplam a visita em loco. Então, nossos programas são duramente de 4 a 6 meses e durante o intervalo da disseminação do conteúdo online, nós fazemos visitas presenciais desde o início para diagnóstico e fazer um programa adequado, até cada um dos intervalos entre as online, nós vamos nos locais saber da aplicação, das dificuldades e auxiliar o gerente em realizar o que tem que ser feito. Muito bom, André. Eu vou dar uma olhada nos comentários que a gente tem aqui na live. Temos a Larissa, a Ivone, Magda e Viviane, Caroline e Liderval Dias, que desejou boa tarde. E a gente tem um comentário sobre Josimar, o Ivo Baús, ele falou assim, nossa, 2019, em plena pandemia. Verdade. Foi um desafio daquele que temos que agradecer a Deus a todo momento, né? Porque assim, a gente iniciou em 2019. E logo em seguida já veio. Uma planta que foi colocada em solo sem raízes. Então, literalmente, isso 2019. Porque a gente estava saindo de uma transição de colaborador para ser o gestor de um negócio, montando um pequeno negócio. E quando a gente falou, agora vamos escalar, o negócio vai dar tudo certo. 2020 veio a pandemia, pum, bateu e falou, opa, a conversa não é bem assim. E aí foi um momento de susto, né? Então, o primeiro impacto nisso, acho que meus amigos, tudo que a gente conversa, passou mesmo a situação. E mesmo quando eu olho para as pessoas que já estavam no mercado há muitos anos, bem enraizado, também senti o impacto também. A árvore balançou e as folhas caíram. E a gente não foi diferente. Então, a gente realmente passou um susto muito grande. E foi onde eu consegui, até que eu estava comentando antes aqui, da evolução que a gente vem buscando cada dia de sair do caneta e papel, ir para as redes sociais, buscar. Então, assim, foi quando eu acho que teve a virada de mente. Alguns amigos meus até debatem, nem gostam que eu falo isso. A pandemia, teve, logicamente, muita coisa ruim, perdi amigos, foi uma coisa terrível. Mas quando eu, no meu lado empreendedor, me abriu os olhos em alguns pontos, principalmente para poder valorizar mais o que a gente tem na mão hoje, às vezes um celular para fazer um vídeo, fazer uma coisa, as redes sociais, informações. Então, foi onde eu passei por essa transição, obrigatoriamente. Então, isso me obrigou a passar por essa transição, que cada dia
essa transição que eu passei me traz mais resultado, me ajudou muito. Então foi onde a gente abriu o olho, foi para cima de rede social, falou, a saída que tem agora é essa. Porque se eu fosse entregar um panfletinho na casa de alguém, ele ia soltar os cachorros atrás e para poder me receber. Sim, sim. Essa é uma realidade. Sim. E aí a gente foi, e o negócio, graças a Deus, deu certo. A gente implantou o delivery, que a gente fazia alguma entreguinha, mas era muito fraco na época. Eu valorizei isso, aí veio as plataformas de entrega, né, de aplicativos. E aí a gente trabalhou em cima disso, o negócio sobreviveu. Passamos a pandemia, graças a Deus, teve alguns impactos, com certeza, na vida de todos nós teve impactos, né? Mas tudo que eu recebo, às vezes, como uma pedrada, eu tento tirar, fazer daquilo pão. Então, assim, mesmo a pandemia olhando o lado ruim, como chorar não vai adiantar, então, assim, eu tento tirar daquilo e queimar e fazer bons combustíveis para a gente tocar. E que sirva de exemplo, né? Que assim, o mundo acho que não está livre disso. Esperamos que nunca mais aconteça, mas podemos acontecer novamente. Então a gente não tem que estar super preparado. Eu acredito que hoje somos pessoas muito melhores do que eram antes. E com tudo que a gente passou, acredito que a gente saiu bem, sim, da pandemia. Muito bom, graças a Josimar. E Deus. diante de todo esse cenário, esse você olha como o seu maior desafio? Olha, o empreendedor tem desafio todo dia. É difícil você escalar e falar assim, esse é meu maior desafio. Porque se você procurar o maior desafio, todo dia você tem um novo desafio. Então, eu acho que o empreendedor é isso, né? Resolver problema. O empreendedor, o gerente, são pessoas, o engenheiro, ele está para resolver problema. Então, assim, tem que estar preparado para resolver problema. Então, assim, todo dia problema é novo. Logicamente, você tem que buscar preparo, conhecimento novos todo dia. Mas tem que estar preparado para resolver problema. Então, assim, a partir da hora que eu abri a minha porta, falei, agora eu sou proprietário de uma empresa, eu tenho que estar preparado para resolver problema, porque vem muito problema, todo dia tem problema novo, e todo dia vai ter que resolver problema. Então, assim, faz parte do negócio do empreendedor, né? O empreendedor é uma balança que ele não tem muito aquele tempo de sossego. Putz, meu problema acabou. Nem mesmo quando fecha. Chegou o final do dia, fechei a casa, você chega em casa, mas o seu problema não acabou. Às vezes, é até diferente um pouco da situação do gerente. Eu já fui gerente de empresa também, do meu segmento. Às vezes o gerente, por saber que tem um gestor atrás, ele fecha, vai para casa, até dorme mais tranquilo. O empreendedor não, acho que muda um pouco a situação dele, porque ele até no meio da noite às vezes acorda preocupado. Opa, minha empresa está tudo bem? Ah, mas tem uma empresa de segurança que cuida, mas será que essa empresa está fazendo um bom cuidado? Então muita situação que acontece, né? O empreendedor é quem resolveu sair da comodidade. A pessoa que não conformou com comodidade quer sair da comodidade. Então, ele vai ter que enfrentar os desafios todo dia e resolver um problema todo dia, né? É verdade. Diante desse cenário, realmente é isso que acontece na vida do empreendedor. Embora a gente está sentado com pessoas aqui muito mais experientes do que eu, né? Então, tem até que pedir licença para sentar nessa mesa aqui, que eu acho que tem muito para aprender com os amigos. Eu não sei fazer a carne seca que ela comentou, hein? Poxa, aí, ó. Quando eu nasci, eu tinha amigos aí que já estavam no mercado de trabalho, meu. Então, já estou assim, vamos ter que conversar mais, hein? Quero bastante experiência aí com os A amigos. gente aprende junto, claro. É isso mesmo. E Sérgio, diante de todos esses anos na sua carreira, qual foi o seu maior desafio? Maior desafio... Você fala na minha carreira da empresa, claro, né? Não pessoal, né? Eu comecei a crescer rápido, né? Então, eu conhecia muita gente, porque eu dei treinamento há mais de 20 anos. Até esqueci de comentar, hoje eu quase não dou treinamento. Olha. É mais fácil eu dar um treinamento para um amigo de graça, ou então para alguém que me peça, do que... Porque eu não tenho tempo para isso, né? Você começa a se envolver com projetos e projetos de empresas maiores. E comecei a trabalhar com obras grandes. Então, eu comecei colocando extintor, evoluí para instalar rede de hidrante, e hoje eu trabalho com engenharia avançada de incêndio, de 12 anos para cá, que é sistema de sprinklers. O que é? Se pegar fogo aqui, o chuveirinho já abre automaticamente e apaga, não precisa de ninguém. Então, se eu fiquei 30 anos combatendo incêndio em uma indústria, hoje eu faço de tudo para fazer o melhor projeto do mundo, para o bombeiro não precisar trabalhar, e para a brigada não precisar trabalhar, e para não ter nenhum risco, nem no patrimônio e nem nas vidas que estão ali na empresa. Então, hoje eu sou muito feliz também com o que eu faço. Eu tenho, que nem você mesmo falou, comentou muito bem, você antecipa o problema, né? Não só, eu tenho empresas que não precisa sistema de sprinklers e pede para instalar.
Então, não só porque a norma exige, porque o decreto estadual do Corpo de Bombeiros exige. Ele falou, eu quero mais. Não precisa de detecção de incêndio e põe. Tá? Então, é isso, é antecipar o problema. Meu maior desafio é quando eu comecei a pegar obras grandes, tinha um caminho para obras grandes. E, de repente, deu uma parada. E eu morava numa casa pequenininha, comecei a construir uma casa grande. Tenho meu sócio, que é meu irmão, e parceiro desde 2006, que a gente tem a nossa empresa e sede própria, né? Ele é técnico de segurança do trabalho também, hoje também é engenheiro, é um puta de um parceiro, né? E aí a gente estava crescendo, e eu quis fazer uma casa muito maior do que eu imaginava, porque estava projetado o quê? O que você imagina? Poxa, se você monta um restaurante, monta 2, monta 3, você fala, poxa, dá para mim começar agora a pensar numa casa maior. O que aconteceu? Parou tudo. Ficou 3 anos parado. Foi antes da pandemia, foi 2016. Pandemia, graças ao bom Deus, não tive problema. Nós fechamos um contrato grande em fevereiro e em março parou tudo. Aí a gente tinha obra para mais de um ano. Então não nos atrapalhou. Não atrapalhou muito a construção civil. A minha parte é de bombeiro, né? Então não atrapalhou muito. E o maior desafio foi encarar isso. As contas vieram, quase que tinha que mandar todo mundo embora. Como eu, nessa época eu trabalhava no bombeiro, eu falei, eu vou voltar a levar só a vida com salário de bombeiro, que é digno, que eu amo e tal, mas eu não posso ter mais nada. Aguentamos esses 3 anos, pegamos vários serviços pequenos, meu irmão me ajudou demais nisso, visitando cada esquina, pegando pizzaria, bar pequeno, porque são contratos pequenininhos, põe um extintor. Que aí o susto era, como é que a gente dá conta de tudo isso? Que aí entra o gerenciamento do nosso amigo aí. Você está preparado para pegar 4, 5 obras grandes, de empresas grandes, 1, 2 multinacional e 2... E eu falei para meu irmão, a gente está preparado. Falei para minha irmã, que é minha sócia também, nós somos uma empresa familiar, tá? Nós somos em 8 e assim, né? Eu cresci numa comunidade, nós somos 10 irmãos. E foi aí que a gente aprendeu a ser gentil, a ser humilde. Na roça, né? Não tinha televisão naquela época, então a diversão era namorar, né? Então nós somos em 10 irmãos, né? E a minha empresa também é familiar. De 8 tem um só, mas para mim é que nem irmão também, que não é da família, mas trabalhou 15 anos comigo no bombeiro, aposentou e está comigo de novo. E nós vencemos isso. Então o maior desafio da empresa foi quando a gente achou que estava crescendo e tinha condições e de repente parou tudo. Foi a parte mais apertada que a gente teve. A pandemia, o pessoal, todo mundo sofreu, a família também e tal, mas para os negócios, para mim, não me atrapalhou, não. Legal, eu acredito muito que você deve atingir pessoas, né, empresários que têm esse desafio como o Sérgio. Sim, com certeza, com certeza. Todos eles, em sua grande maioria, começam se alçando naquilo que eles têm mais medo, né? Existe uma camada, digamos, uma membrana invisível que está bem na tua frente, as oportunidades de você, basta você alçar, né, o primeiro voo, que o resto vem aparecendo. Isso. E logo no início, quando você falou que você não sabia o que fazia, o não sabia o que fazer, ele é muito comum no varejo, né? As pessoas, qualquer coisa não deu certo, vira vendedor, vira garçom, serviço e coisa. Sim. E você aí não sabia que foi para uma coisa chamada, que é complexo, né? O estudo aí do nosso colega com relação ao bombeiro, né? Ao serviço do bombeiro. E tem uma frase, que completando essa tua história, de um autor que estuda mitologia, chamado Joseph Campbell. Ele diz assim: a caverna que você tem medo de entrar é onde está o tesouro que você precisa. Então, aquilo que você tinha receio de se tornar, aquele medo inicial de se tornar empreendedor, dá o primeiro passo. Porque existe algo ao nosso redor nos dizendo e nos conduzindo. Parece aquelas placas, né, dizendo, vai para ali, tá lá. E todo dia você acorda e passa por ali e fala, eu tenho que entrar aqui, né? E então você começa a conversar com a vida. Muitos empreendedores ficam presos nas contas. Ficam presos e não percebem que essa primeira prova da jornada dele como empreendedor vai fazer com que ele volte mais forte do que ele entrou nisto. Eu me lembro de uma crise de 2008, vocês lembram da quebra de bolsa, aquela coisa toda, e salvo engano foi nesta, cronologicamente, se tiver alguém vendo aí me corrija, lembro da Trajano, da Heloísa Trajano falando, né, da Magazine Luiza, dizendo que nós vamos sair dessa crise melhor do que nós entramos. Por quê? Porque ela tinha a visão de que aquela crise era uma oportunidade para nós aprendermos.
Sim. E de fato a Magazine Luiza é um gigante, é uma coisa, e ela tem uma capacidade de visualizar e humanizar as suas ações empreendedoras, fazendo com que arraste aí pessoas. É uma grande líder, né? Sim. Então eu acredito que nem quem a conhece a admira, né? É que nem dizer da Disney, né? Você fala tão bem de lá, você já foi? Não, nunca fui, mas diz que é bom. Então acho que é por aí o poder do líder, né? Vocês aí levando as pessoas. Então acho que dos desafios que eu já enfrentei por aí tem a ver com pessoas que se deparam com a crise, mas conseguem olhar com um olhar esperançoso, conversa com a sua equipe e diz: vamos juntos entrar, mas vamos juntos sair. Melhor, aprendendo a cada etapa da vida. Muito bom, André. E hoje, você conhecendo o Josimar e o Sérgio, como você consegue ajudá-los? Acredito que o meu amigo Sérgio, eu acredito que você deu umas formações na área da Academia de Aviação. Sim. E recentemente eu fiz um projeto para uma empresa chamada Hope, onde nós revisamos os processos de abertura de loja, né, desde a lead até encontrar franqueado, até alguns meses depois. E o que eu implantei naquele momento? Eu olhei para a Academia de Aviação e olhei 3 tipos de processo. O Bowtie, que é gestão de risco, o modelo Shell e o modelo do queijo suíço. O que eu estou falando aqui? São todos prevenção, são camadas. O mais conhecido é o do queijo suíço. Depois você coloca gestão de risco, modelo queijo suíço. E são camadas que impedem ou tentem impedir um erro. Então, quais são as camadas de proteção para evitar o incêndio? Uhum. E caso passe, por que é queijo suíço? Porque às vezes furam daqueles buracos, né, e passa para outra camada. Sim. Então, a outra camada iria tentar parar aquele problema. Então, primeiro eu tenho que trabalhar com a prevenção do incêndio. Sim. E como é que eu preparo? Então, eu treino as pessoas para viverem num ambiente seguro. Corre o risco de ter. Sim. Então, eu acredito que no nosso amigo eu vejo uma implantação, por exemplo, de oferta interna da tua equipe, tanto para teus clientes, de um estudo, de um processo de evicção, de nós fazermos evitar o problema. Caso aconteça o problema, o que fazer quando acontecer? Né? Então, isso foi muito, muito claro, essa gestão do risco, através de colocar camadas de proteção, revisar processos. Sim. Eu acredito que revisão de processo eu ajudaria desta forma. O colega, claramente, do restaurante, não me vejo de uma outra forma, senão prepará-lo como o próximo empreendedor de 2, 3, 4, 5 unidades, dentro da mentoria, líder e gerente, também orientando o seu próximo gerente, caso não haja, mas se já tiver, treinar o teu gerente e a tua equipe de atendimento, para dar realmente um atendimento que vai diferenciar e trazer o Nordeste para cá. Que é algo que preocupa tanto, né? A segunda unidade. Isso é sonhado muito. É um projeto que tenho, que quero dar esse espaço. Porém, a gente preocupa muito. Tipo, estou aqui agora. O que realmente está acontecendo? A gente treina a galera, mas está totalmente preparado para isso? Então, tem que pensar muito. A segunda unidade, eu acho que é o pior passo que eu acredito. Eu acredito que a terceira, a quarta não é tão difícil quanto a segunda, né? Pensar na segunda unidade. Contanto que você se prepare. A gente tem que olhar para lá, visualizar e preparar a estrutura. A construção da casa começa pela fundação. Sim. Acredito que é assim. Muito bom, isso mesmo. E você, Josimar, como você consegue ajudá-los? Olha, o amigo aqui, pelo visto, ele trabalha com equipes. Não que eu possa ajudar com ele, a gente pode ser um parceiro de negócio, um fornecedor, então assim... Todos se alimentam, né? Isso, todos se alimentam. Acho que todos nós estamos aqui, né? Eu estou num local que eu atingo todo mundo. Eu sou igual aquele vendedor de roupa, todo mundo precisa usar roupa, né? Comer também não é diferente. Então, quer uma comidinha mais legal? Quer uma comida básica para o trabalhador do dia a dia? Então, a gente trabalha esses 2 segmentos, né? Então... eu acho que já respondendo nesse ponto direto, os dois talvez atingiria, ele um pouco menos. Ele talvez por indicação de locais que ele presta o serviço. Mas o amigo aqui, diretamente, com certeza pode ser uma oportunidade grande de parceria, com certeza. Olha, eu posso dar uma dica para ele, claro. Até porque imagina se nós pegarmos, né, um negócio do meu amigo e pegar a equipe dele e falar: hoje vocês vão fazer uma dinâmica diferente, vocês vão atender clientes no restaurante. Sim.
E aí você, do seu restaurante, leva um dia para trabalhar com meu amigo lá. Agora veja que é um serviço diferente. Todos os dois são atendimento a cliente. E com preocupação de segurança. Pô, interessante. E já pensou também... Desculpa. Final de ano tem algum jantar aí, já é ali, hein? Não, então. Pode marcar. Todo aniversário da SGC Engenharia, a gente reúne todo mundo e vai almoçar no restaurante. Então não precisa muito, né? Sim, Você deu a ideia do final do ano. Então a gente sempre vai, porque está atrelado, né? Está atrelado à comemoração, à alimentação, Sim, né? Então, é bem bacana isso. E também com o amigo também não vejo desculpa para a gente não ter uma parceria. Por quê? Ele pode ser um mentor da minha empresa, onde vai dar super certo, e a minha empresa pode ser uma vitrine para ele na cidade de Guarulhos, para outras pessoas também. Então, assim, tudo que eu presto para você, eu sirvo. Você acabou de falar da carne seca. Você gostou da carne seca, você acabou de falar para várias pessoas ouvir isso. Então, Sim. assim, querendo ou não, de certa forma, eu peguei meu produto e coloquei numa vitrine. Você aí. acabou de mostrar o mundo aí para um monte de pessoas. Então, não é diferente. Ele também o trabalho dele da mesma forma. Sendo um mentor na minha empresa. Poxa, a minha empresa brilhou, virou uma vitrine e o trabalho dele também está caindo numa vitrine na cidade, né? Então, eu acho que sempre quando a gente senta, conversa, se entende, você descobre que pode muito mais, né? É verdade. E aí a ideia dessa conexão entre os associados que a associação promove é exatamente isso. É vocês contarem um pouquinho da história de vocês e poderem se ajudar. Ter esse associativismo. Isso, e assim, eu até gostaria de falar para as pessoas que estão acompanhando, o empresário que não está aqui ainda. Eu já fui cabeça dura um bom tempo, deu trabalho para me chegar aqui, tá? eu era muito centralizador, eu achava que eu resolvia tudo sozinho, que o amigo que tinha o negócio era concorrente, não era parceiro de negócio. Gente, muda essa mentalidade enquanto é tempo. Venha aqui para a Casa do Empreendedor, que aqui é o lugar de você fazer conexão, falar com pessoas diferentes, que tem um olhar diferente, vai ajudar muito isso. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem que sentar junto, todo mundo na mesma mesa, bater um papo e expor o seu conhecimento, buscar conhecimento e aceitar receber conhecimento de novas pessoas, que essa conexão é diferenciada aqui. Ter realmente essas trocas de comunicação é muito importante, independente da área e do segmento. Com certeza. Nós estamos caminhando para a reta final e aí eu vou pedir para que vocês deixem um canal de comunicação, tá bom? Vamos começar com você, Sérgio? sim. O Instagram é SGECE_engenharia. Muito bom. E você, Josimar? É isso aí, lá o Instagram é o Boteco Restaurante Nordestino, tá? Entra lá, segue o Boteco, vai ficar sabendo de tudo que acontece no dia a dia no Boteco Restaurante Nordestino. Tem promoção rolando lá pro Dia dos Pais, tá, gente? Então, valendo almoço, vai lá já e vai participar, que esse almoço pode ser seu, tá? E também tem o telefone, né, que é o 11 4963 1037. Nós estamos situados ali na Rua Pirapora do Bom Jesus, número 32, Jardim Santa Clara, Guarulhos. Bem próximo ao antigo local de prova do Detran, próximo à 4ª Companhia da Polícia Militar. Bem fácil o acesso, viu? Muito bom. E você, André? Bem, tenho aí o Instagram e também o LinkedIn, que é House of Managers. A parte do Instagram é House of Managers Oficial. Cada uma das palavras separado pelo underline, né? Então, house, underline, off, foi assim que eu consegui pegar, porque é que nem aqueles primeiros e-mails do Hotmail, né? Aqueles nomes não cabiam ali. Então, House of Managers Oficial. E também tem a mentoria líder e gerente. Essa é mais fácil, mas também é separado pelo underline. Muito bom. Só para finalizar nossos comentários, a gente tem a Renata Micheleto, ela comentou lá. O Valdemir de Oliveira desejou boa tarde. E a gente tem uma pergunta para você, Josimar, que é Ivo Baús, um nosso associado. Ele disse quanto o iFood representa hoje no seu restaurante. Olha, eu gosto sempre assim, falar de uma forma em geral. Todos os meios é muito válido. Então, assim, enquanto o iFood, como a Uber foi lá atrás, que foi embora, mas o iFood é bacana, tá a sua representatividade, o Delivery tem sua representatividade, então, assim, todos eles são muito válidos. Então, para ninguém ficar com ciúmes, assim, ó, o telefone é muito válido, o WhatsApp é muito válido, sim. O direct lá no Instagram é muito válido, e o iFood também tem sua parcela muito, muito válida também. Então, assim, todos esses meios
são muito válidos, sem dúvida nenhuma. Todos eu coloco eles bem por igual hoje. Muito bom, obrigada por compartilhar. Eu agradeço a participação de vocês. Foi um prazer aí esse diálogo, esse bate-papo. E agradeço a todos que estiveram presentes, assistiram, comentaram. É essencial a participação de vocês. Quem não puder assistir vai ficar gravado, depois vocês conseguem compartilhar. E até a próxima!